Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Iniciamos hoje o segundo bimestre. E neste segundo bimestre vamos começar a falar sobre civilizações que foram importantes no decorrer aí de nossos períodos históricos. Neste segundo bimestre vamos começar com a civilização greco-romana, do clássico ao helenístico, ou seja, vamos começar falando sobre a Grécia e logo em seguida Roma, porque essas duas civilizações foram muito importantes para todos nós, correto? Então, vamos primeiro estudar os gregos e depois os romanos, correto? A partir daí, nós vamos então apresentar a aula para vocês e o eixo temático, o que nós estaremos abordando durante esta aula. O legado greco-romano, as organizações políticas, sociais e simbológicas do poder no mundo antigo, a construção do mundo ocidental. O objetivo desta aula, alunos, é analisar a contribuição do pensamento greco-romano na construção da ocidentalidade e também na construção da humanidade. Lembrando, alunos, que você neste momento, que você possa pegar o seu caderno, o seu material, para que você possa fazer as anotações devidas. Preste atenção no conteúdo da aula e vamos analisar cada slide. Esta aula será dinâmica, portanto eu peço a sua atenção. Qualquer dúvida pode me procurar, correto? Lembrando também que se você tiver algum aparelho eletrônico perto de você, que você possa, neste momento, dar atenção exclusivamente para esta aula, correto? Então vamos à nossa aula. Bom, alunos, a introdução ao conteúdo. Acredito eu que é uma das partes principais quando a gente vai falar de um determinado assunto. Já que nós vamos falar da civilização greco-romana, nós temos que entender o seguinte: olha só, as civilizações clássicas que compõem a antiguidade ocidental, que é Grécia e Roma, elas formaram a base de nossa civilização. O que é isso, professor? Isso significa que as sociedades ocidentais modernas, em muitos campos, elas se confundem e por isso se tornaram conhecidas como cultura greco-latina, ou seja, cultura greco-romana, porque nós herdamos, alunos, várias culturas dos gregos e dos romanos. É por isso que a gente fala que essas civilizações trouxe para nós uma grande contribuição, correto? Então, olha só, se da Grécia Antiga adotamos os conceitos políticos como monarquia, como tirania, como democracia, hegemonia e conceitos filosóficos como antropocentrismo, idealismo e racionalismo, da Roma Antiga adotaram o conceito de cidadania e justiça, a língua latina e suas derivações e o cristianismo, que nasceu na Roma. Ok? Então, essa cultura da Grécia Antiga e da Roma Antiga é o que nós vamos estar estudando a partir deste momento, correto? Quando nós falamos, agora, né, nós vamos, essa aula vai ser específica para os gregos, para a Grécia. Na aula que vem a gente vai falar sobre Roma, sobre como surgiu o Império Romano. Mas hoje nós vamos nos dedicar exclusivamente para os gregos. Bom, gente, o mundo grego ele se compõe por diferentes tempos históricos, tendo seu início aproximado em 2000 a.C. Dentre eles podemos destacar o período homérico, o período arcaico, o período clássico, que são praticamente todos os períodos que a Grécia Antiga ela vai se dividir, e nós vamos estudar com exclusividade cada período desses, correto? Então é necessário que você preste atenção, que você possa realmente
estar analisando a cada passo que a gente for estudar a partir de agora, correto? Vamos então. Bom, gente, eu fiz aqui uma divisão grega e uma divisão romana, né? Quando a gente vai analisar essas duas importantes civilizações, nós temos que analisar o contexto. Por exemplo, o contexto grego, né? Nós temos aí as estruturas religiosas e olímpicas para honrar os deuses. Eles praticamente tinham aí uma grande devoção a esses deuses, que inclusive no decorrer da aula nós vamos estar falando deles, correto? E o que a gente tem que analisar aqui é que esses templos que eles construíram eram exclusivamente para quê? Para adorar os seus deuses. Em Roma, essa parte que está à minha direita, ela praticamente, o que, que ela influenciou? As estruturas funcionais civis, políticas e administrativas. Então Roma, ela teve a sua organização baseada principalmente também na aplicação do direito romano, né? Que as leis, as nossas leis, elas inclusive são baseadas no direito romano, que nós vamos também estudar quando formos falar de Roma, correto? Vamos então para a frente. Bom, alunos, como que se deu a origem da Grécia Antiga? Quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente tem sempre que analisar o seguinte: vocês já estudaram esse conteúdo no sexto ano, correto? E nos conteúdos de história, da história antiga, a gente pode analisar que os gregos eles aparecem como um importante povo para que possamos entender aí vários de seus costumes e hábitos que fundam diversos dos padrões aí de costumes da civilização ocidental. E o que a gente tem que analisar, alunos, é que apesar de pertinentes essas comparações, nem sempre são eficazes para entendermos o que de fato foi a Grécia Antiga e de que forma, né, mais apropriada em relação aos recentes estudos sobre elas, né? Então, a gente sabe que os estudos continuam, né, que as pesquisas continuam, que nossos historiadores estão a todo momento pesquisando aí a origem da Grécia Antiga e sempre temos novidades. Então, o que, que a gente tem que entender aqui a princípio, alunos? Que a primeira noção a ser revisada é aquela em que projetamos aí o povo grego como uma grande coletividade marcada por uma mesma identidade. Em termos geográficos, o que, que a gente tem que notar? A gente tem que notar, alunos, que a Grécia Antiga ela se formou em um território extremamente acidentado e composto por uma região continental e outra insular. E por meio de tais elementos aí, nós podemos perceber que vários povos ocuparam a Península Balcânica e, por conta do terreno acidentado, desenvolveram ali culturas bastante variadas. O que, que a gente tem que dizer então? Que, conforme está no nosso slide aqui, que a civilização grega ela surgiu entre os mares Egeu e Jônico e Mediterrâneo por volta de 2000 a.C., conforme eu já falei, e formou-se após a migração de tribos nômades de origem aí indo-europeia, como por exemplo os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. As polis, que significa cidade-estado, ela forma que caracteriza a vida política dos gregos. As polis, gente, ela praticamente vai organizar a sociedade aí dos gregos, né, a vida política dos gregos. E surgiram mais ou menos por volta aí, né, do século VIII a.C. E as duas polis mais importantes da Grécia foram, ou seja, as duas cidades mais importantes aí da Grécia Antiga foram Esparta, que estava voltada para a guerra e para a formação de soldados, portanto, era uma civilização guerreira, e Atenas, que via muito a parte do intelectual do seu cidadão, dos atenienses. Por quê? Porque ela estava mais para o lado desenvolvido da arte e do pensamento, correto? Então a origem da Grécia Antiga, ela vai praticamente começar aí com esses povos aí, esses primeiros povos que habitaram aí essa região da Grécia Antiga, que são justamente quem? Os aqueus, os jônios,
os eólios e os dórios. Depois, as polis, elas vão ser formadas, correto? O que são essas polis, professor? São as cidades-estados. Por quê? Vai se construir essas cidades-estados para que a vida política dos gregos possam surgir. E o que acontece? As duas polis, as duas cidades mais importantes dessa época eram Esparta e Atenas, correto? Então, acredito que vocês estejam entendendo e a gente tem que estar analisando o contexto histórico da civilização grega a partir destes ideais que eu acabei de falar para vocês, correto? Posso continuar? Vamos então. Bom, alunos, vamos observar o mapa aqui da formação da Grécia Antiga. O que a gente analisa aqui, gente, olha só a setinha, a formação da Grécia Antiga, a gente analisa aqui que a gente tem aqui o que? Os primeiros povos que começaram a surgir. Se nós analisarmos aqui embaixo, olha só onde a setinha está, acompanha comigo. Eu posso dizer para vocês que a de cor laranja são os povos eólios, né? Essa cor mais rosa, jônios, e o verde, os dórios. E o que a gente analisa é que os eólios eles chegaram por volta de 1700 anos antes de Cristo, realizando aí uma intensa integração pacífica com os habitantes, certo? E que encontraram aí na Grécia Antiga. Então, tanto os eólios como os jônios, eles fizeram isso quando eles chegaram aqui nessa região aqui da Grécia Antiga, conforme o mapa está mostrando para vocês. Os dórios, que foi o último povo indo-europeu a penetrar aí na Grécia Antiga por volta mais ou menos de 1200 anos antes de Cristo, eles arrasaram as cidades gregas, deixando os micenas em ruínas, né? Então, o que a gente pode analisar aqui neste mapa? Este mapa aqui praticamente foi o momento que se formou a primeira civilização, aí, os primeiros povos da Grécia Antiga. E dentro da Grécia Antiga, que a gente está analisando, nós podemos fazer uma divisão da história grega. Como, professor? Os períodos que a gente vai estudar a respeito da civilização grega. Os períodos foram divididos em 5 períodos. O primeiro período, gente, foi o período pré-homérico, que aconteceu de 2800 a 1100 a.C., que foi o momento da povoação da Grécia, né, do povoamento da Grécia. O segundo período é o período homérico, de 1100 a 800 anos antes de Cristo. É uma homenagem a Homero, que foi o grande idealizador aí dos poemas Ilíada e Odisseia, que nós vamos estar falando daqui a pouco. O terceiro período foi o período arcaico, que aconteceu de 800 a 500 anos antes de Cristo, que foi o momento da formação da polis, né, das cidades-estados, que começaram a surgir principalmente aí as primeiras cidades, né, que foi Atenas e Esparta. E o quarto período foi o período clássico, que começou em 500 e foi até 336 anos antes de Cristo, que foi o auge da polis, que foi o auge aí dessas cidades-estados. E por último, o período helenístico, que começou em 336 e foi até 146 anos antes de Cristo, que foi a decadência das polis, né, e o domínio macedônico. Foi mais ou menos aqui nesse período que a gente analisa que teve a queda do Império Romano, correto? Então, vamos analisar agora cada divisão aí dessa história grega. Para que você, aluno, compreenda, vamos fazer anotação, vamos procurar dar bastante atenção a esse momento exclusivo seu da aula de história, onde você vai estar analisando o contexto aí da civilização greco-romana. Lembrando que nós estamos estudando hoje aí a civilização grega. Nas próximas aulas vamos estudar a civilização romana, correto? Vamos lá então. Bom, aluno, o período pré-homérico. Bom, esse período pré-homérico, ele foi um período bastante importante para a civilização grega. Quando a gente fala aí da civilização grega,
Esse período pré-homérico ele ocorreu, conforme eu já falei para vocês, aí vamos da data de 2800 a 1100 anos antes de Cristo, e praticamente aí o que aconteceu aqui foi o momento em que as tribos de pastores nômades chegaram à Grécia em sucessivas ondas migratórias. Entre essas tribos estavam quem? Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, conforme eu falei para vocês, certo? Foi um momento, principalmente, que começou a povoar a Grécia Antiga. Foi um momento que a Grécia começou praticamente a receber esses primeiros povos, esses primeiros habitantes. Os aqueus, eles desenvolveram a civilização micênica, absorvendo aí alguns aspectos culturais da civilização minoica, certo? E a civilização minoica se desenvolveu na ilha de Creta, né? Ao sul da Grécia. Seu nome deriva de Minos, como era conhecido o seu rei. Então, civilização micênica, ela foi desenvolvida aí graças aí ao seu rei, que era o Minos. E os minoicos, né, são considerados aí talassocráticos por terem desenvolvido forte poder marítimos. Então, o que a gente analisa aí é que essas primeiras civilizações, elas vão começar a povoar aí o território da Grécia Antiga. Um outro ponto que a gente tem que analisar é que os palácios de Knossos, né, ela foi bastante desenvolvida aqui nesse período, e Creta foi o local onde esses palácios foram desenvolvidos, que nós vamos ver mais na frente um pouquinho como que era esse palácio. E também aquele famoso mito do Minotauro aconteceu praticamente nesse período do pré-homérico aqui. Se vocês analisarem, olha só, o palácio de Knossos, né? E era uma estrutura bastante cheia de glamour. E quando a gente analisa o palácio de Knossos, a gente tem que analisar que praticamente esse palácio era o símbolo da realeza, né? Principalmente porque Knossos, gente, ele era o maior sítio arqueológico aí da Idade do Bronze, da ilha grega de Creta. Provavelmente aí o centro cerimonial e político-cultural da civilização minoica, né? Dessa civilização aí de Creta. Então, o que a gente tem que analisar dentro aí desse palácio de Knossos é que ele foi praticamente aí o maior dos palácios cretenses neste período, correto? Vamos então para o nosso próximo slide. E quando a gente fala aí da lenda do Minotauro, acredito eu aí que todos vocês já ouviram praticamente falar sobre a lenda do Minotauro. O que a gente tem que entender aqui é que o Minotauro era uma lenda grega, né, que conta sobre a existência de um monstro com corpo de homem e cabeça de touro que vivia dentro de um labirinto na ilha de Creta. E o nome dele foi chamado de Minotauro. É uma figura mitológica criada na Grécia Antiga, né, com a cabeça e a cauda de touro, num corpo de homem, né? Este personagem aí encheu o imaginário dos gregos, levando-lhes medo e terror na época. E o que a gente tem que analisar aqui, gente, de acordo com esse mito aí, conforme eu já falei para vocês, a criatura ela habitava num labirinto na ilha de Creta que era governada pelo rei Minos, correto? Então isso aí para nós é uma grande lenda aí deste período, porque essa lenda do Minotauro ela trouxe aí bastante temor para a sociedade grega na época, correta? Então vamos lá então. Bom, alunos, o que a gente analisa aqui? Vamos agora para o outro período, o segundo período aqui da civilização grega. É o período homérico. Esse período homérico aqui, gente, é praticamente o período que dá homenagem a Homero, que foi o grande idealizador aí, principalmente dos poemas Ilíada
e Odisseia, né? Os micênicos dominam Creta, mas uma das cidades, Ilion, que é Troia, ameaça o controle dos micênicos sobre o mar Talassocracia, o que origina então a Guerra de Troia. A guerra, ela é narrada, não sei se vocês já ouviram dizer, mas essa guerra aí de Troia, ela é narrada na Ilíada, atribuída ao grego Homero, e a volta de Ulisses Odisseu, né? Odisseu, aliás. Um dos heróis da guerra é narrada na Odisseia. É por isso que a gente fala aí Ilíada e Odisseia. Então são livros bons para a gente ler, onde a gente vai estar falando sobre Ilíada e Odisseia. Quando a gente fala desse período homérico, gente, o que a gente tem que estar analisando aqui dentro do contexto é que refere principalmente aí onde, né, o período da história da Grécia Antiga, que começa com a invasão dórica e o final da civilização micênica, por volta aí de 1150 anos antes de Cristo, e termina com a ascensão das cidades-estados gregas. E o que a gente pode observar dentro deste contexto aqui é que neste período aqui homérico, a gente pode dizer que deu início aí, foi um período onde a civilização, né, creta-micênica, ela foi desestruturada. Então a Grécia, ela se estabeleceu em uma série de transformações que fundaram um novo cenário social, que foi esse período chamado período homérico. Lembrando também que uma característica social marcante desse período aí é a formação dos genos. Com a invasão dos dórios, a população grega, ela procurou novas terras no interior do território. Então, o que a gente analisa aqui é que começou a se formar um novo povo dentro aqui dessa civilização grega. E o que a gente pode analisar foi o que? Foi o período de formação dos genos. Quais as características principais dos genos? Olha só, era uma comunidade familiar, comandada por um grande proprietário de terra ou patriarca. O trabalho era dividido de forma igualitária, ou seja, todos iguais. No começo, um genus era isolado do outro. E quando a gente fala sobre essa formação dos genos, a gente tem que entender que essa formação ela aconteceu no período homérico, né? E esse genus aí era constituído por um grande grupo de homens e de mulheres descendentes aí, ou que julgavam descender aí de um antepassado comum. Então, eles eram praticamente uma família extensa, em que vários casais conviviam sob uma autoridade comum, a do gerente, que era encarregado de quê? De dirigir a produção, os rituais religiosos e a chefia militar em época de guerra. Então, esses genos aí do período homérico que nós estamos estudando agora, praticamente não havia sinal da existência da propriedade coletiva e da igualdade social. Na verdade, gente, esses genos aí, eles eram uma família aristocrática que agregava toda a parentela aí, né, do gerente, escravos e homens livres que dependiam da família para sobreviver. Quem que controlava as terras aqui, gente? Era o gerente, era aquele que organizava aí praticamente tudo. Ele também era aquela pessoa que controlava também as terras, o produto do trabalho coletivo, que era as ferramentas, ok? E como que se deu o fim dos genos? Com o rápido crescimento demográfico aí, um genus começou a sobrepuxar o outro. Os patriarcas então começaram a disputar aí as melhores terras, o que estabeleceu uma hierarquia social, e é nesse momento que surge a polis ou cidade-estado. Então, se vocês analisarem aqui, gente, nós começamos lá no período pré-homérico, onde praticamente começou a desenvolver as cidades, né? Onde começou a desenvolver, aliás, os primeiros povos começaram a aparecer dentro do território grego. E a partir daí foi acontecendo o que? Foi
né, evoluindo até chegar na formação das polis, ou seja, das cidades-estados, correto? Vamos então ao próximo slide. Bom, gente, vamos agora falar de um período muito importante que é o período arcaico. Esse período arcaico, gente, conforme a gente analisa, ele vai praticamente aí do século VIII ao século V a.C., onde vai surgir aí as cidades-estados, como Esparta e Atenas, né? Então esse período arcaico foi o momento que começou a surgir o quê? A surgir as cidades-estados. E as duas principais cidades-estados da época eram Atenas e Esparta, ok? Bora lá então. Bom, gente, esse período arcaico praticamente é o nome que se dá ao período da Grécia Antiga em que ocorreu aí o desenvolvimento cultural, político e social, que foi entre esses períodos aí, ou seja, do século VIII ao século V a.C., ou seja, entre os anos 800 a.C. e 500 a.C., posterior à Idade das Trevas e antecessor ao período clássico, correto? Então, o que a gente tem que analisar aqui? Dentro deste período, que é o período arcaico, a gente tem que estar estudando principalmente o que? A gente tem que observar aí o processo final das transformações sofridas pelas comunidades gentílicas gregas. Então é o momento praticamente que começa a surgir as cidades-estados. Com a colonização, inicia-se um lucrativo comércio entre as colônias e as cidades gregas. Os produtos coloniais invadem aí o mercado grego, enriquecendo os comerciantes responsáveis por esse negócio. A gente diz demiurgos, né? Esse fato levou à crise da aristocracia, correto? Então o que acontece, gente? Quando eu falo aí da aristocracia, nós temos sempre que analisar que a aristocracia que é uma organização sociopolítica que é baseada principalmente em privilégio de uma classe social, formada por nobres que detêm por herança o monopólio do poder. Então é quando alguém, o poder está nas mãos de alguém. Então a aristocracia é quando praticamente é quando o poder está controlado por alguém, entendeu? Então, a partir do momento que a gente analisa o período arcaico, vamos analisar o slide, alunos. Vamos analisar o slide, vamos ter foco, ok? Então, a partir do momento que a gente analisa o slide aqui, a gente vê aqui o surgimento da polis, que é a cidade-estado grega. Primeiro Esparta, depois Atenas. Então, olha só a Esparta. A Esparta, conforme a gente analisa aqui, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela nos próximos slides, a gente tem que analisar o seguinte, olha só, ela foi praticamente uma proeminente polis aí da Grécia Antiga, situada nas margens do rio Eurotas, na Lacônia, lá no sudeste do Peloponeso. E ela era o que? Ela era praticamente aí uma oligarquia, né? Então, o que é isso? O que significa praticamente esta oligarquia, né? Oligarquia, alunos, ela praticamente é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido político, à mesma classe ou até mesmo à mesma família. Neste caso aqui, nós podemos observar que esta oligarquia estava nas mãos da diarquia, da Jerúsia, da Apela e do Eforato, certo? A sociedade espartana era composta pelos esparciatas, pelos periecos e pelos ilotas, que nós vamos ver quando a gente for estudar a sociedade ateniense e a sociedade espartana, tá? Eu vou procurar estar explicando para vocês, correto? E a sociedade da Esparta, ela era uma sociedade militarizada, né?
Os homens deviam servir ao exército entre entre 7 e 60 anos de idade. Então, desde cedo, essas crianças já eram incentivadas a aprender a manusear armamentos. Justamente por quê? Porque a Esparta era uma sociedade militarizada. Existem algumas histórias que, inclusive, que quando, por exemplo, a criança espartana ela nascia com algum defeito, com alguma deficiência, ela praticamente, muitas das vezes, essa criança era até morta, jogada num rio. Por quê? Porque ela não teria serventia para a sociedade espartana, correto? Justamente porque a força estava no corpo, correto? Então a gente analisou a primeira cidade-estado, agora vamos analisar a segunda cidade-estado mais importante, que foi Atenas, né? Atenas, ela praticamente, a política, né, ela estava voltada para os legisladores, que os principais eram Drácon, Solon, Tiranos, Clístenes e Péricles, né? Solon, por exemplo, ele pôs fim à escravidão por dívida, a participação censitária da maioria dos atenienses na política, né? Quando eu falo desse fim da escravidão por dívida, gente, muitas das vezes a pessoa ela não conseguia pagar o governo, e o que acontecia? Ela, para quitar a dívida, acabava sendo escravizada. Então era muito comum nessa época aqui. Então o legislador Solon ele acabou com essa escravidão por dívida e colocou aí uma participação maior, mais efetiva do povo nas decisões políticas de Atenas, correto? E o Clístenes, gente, ele é o pai da democracia. Ele ficou conhecido como o pai da democracia pela sua participação política aí, né? Ele praticamente deu aí a participação política para todos os cidadãos, homens livres, maiores de idades e atenienses. Nós vamos falar a hora que formos falar sobre a sociedade ateniense. Lembrando também, gente, que a democracia ela nasceu em Atenas. Não esqueça disso, tá bom? Então, a democracia ela nasceu em Atenas. Vamos então para o nosso próximo bloco. Vocês estão entendendo o que o professor está dizendo? É um conteúdo bastante interessante, alunos. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui nas aulas, ok? Vamos lá então. A definição de polis ou cidade, a definição de polis ou cidade é o seguinte: são cidades com a economia e políticas independentes, mas que possuíam aí cultura semelhante. As características dessas polis ou cidades-estados era uma acrópole, que era uma cidade acrópole, né, que ficava na cidade alta, a finalidade defensiva ou de discussão política. É um sistema de defesa, por isso que ficava na parte da cidade alta, correto? E a ágora ao redor, ou seja, prédios públicos e religiosos, correto? Então, era composto praticamente dentro de uma cidade-estado, tinha que ter uma acrópole, né, que geralmente ficava na parte alta da cidade. A finalidade dela era o quê? Era vigiar a cidade, ou seja, era uma forma defensiva ou até mesmo de reunião de discussão política, correto? E a ágora ela ficava ao redor, né, praticamente dessas cidades, onde era praticamente composto por prédios públicos e também prédios religiosos, correto? Vamos lá então ao próximo bloco. Alunos, vamos lá. Então agora vamos começar a falar sobre Atenas, né? Atenas é também aí uma das principais cidades-estados formadas neste período aí, correto? Então vamos lá. Bom, gente, Atenas, ela surgiu praticamente aí em homenagem a uma deusa. Essa deusa era chamada de Atena. Essa deusa grega era praticamente a deusa da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Então ela era considerada protetora das cidades.
dos arquitetos, dos tecelões e dos ouríveis, né, daqueles que fabricavam ouro. Ela foi cultuada em toda a Grécia Antiga, nas colônias gregas da Ásia Menor, na Península Ibérica e no norte da África e na Índia. A gente pode observar que Atenas é um nome bem sugestivo, principalmente o que a gente pode dizer que foi em homenagem aí à deusa Atena. E Atenas, gente, para quem não sabe, é a capital da Grécia. A cidade também ela foi o centro da Grécia Antiga, que é um império e civilização poderosa aí desse período, ok? Então aqui a gente está vendo aí Atenas, correto? Analise o slide, por favor. E em seguida a gente vai falar sobre a origem, como que se deu aí a origem da Atenas, né, que é localizada praticamente aí na Grécia, correto? Então, olha só, ela está localizada praticamente aí no sul do território grego. Na antiguidade, ela desenvolveu poder sobre a região. O seu solo ele não era muito fértil e dificultava o acesso à alimentação como o trigo e a sobrevivência de toda a população. Tá? Entretanto, alunos, por ela estar localizada entre colinas, o cultivo de oliveiras e de uvas aí, ela fornecia a produção de azeites e de vinhos naquele período. O que a gente pode observar é que até hoje parte significativa da culinária grega, que apresenta características mediterrâneas, está aí em Atenas, correto? Então, olha só, preste atenção no slide. Enquanto os espartanos eles descenderam aí dos guerreiros dóricos, né, uma civilização de guerra, os atenienses são originários dos povos responsáveis pela formação da tradicional civilização creto-micênica, correto? Então, o que a gente pode dizer? É que a civilização ela foi uma importante cidade micênica, ou seja, ela fez parte da civilização micênica, né, que estava baseada no comércio e que envolvia diversas cidades aí no período mais ou menos de 1600 a 1050 anos antes de Cristo, né? E o que a gente pode dizer é que durante o período homérico aí Atenas ela dominou politicamente a Ática e os atenienses então viviam sob regimes aristocráticos e as terras ficavam concentradas em uma parcela pequena da população que era chamado de eupátridas, correto? Vamos lá então ao nosso próximo slide. Bom, a localização aqui de Atenas, no centro da planície da Ática, próxima do Mar Egeu, a gente observa nessa bolinha aqui vermelha que aqui está a cidade de Atenas. Ela praticamente está dentro do centro da planície da Ática, próxima do Mar Egeu, correto? Então, este é o mapa da localização de Atenas. Próximo slide. Vamos lá então. Bom, a economia de Atenas, né, ela é praticamente, olha só. Sob o ponto de vista econômico, os atenienses aproveitaram de sua posição geográfica para desenvolver um intenso comércio marítimo com as colônias estabelecidas no Mediterrâneo e na Ásia Menor. A necessidade de desenvolvimento comercial também esteve ligada à pouca disponibilidade de terras férteis ao longo de seu domínio. Já em Esparta, a grande disponibilidade de terras e a aversão aos estrangeiros propiciaram que uma atividade agrícola autossuficiente e um comércio bastante restrito. Ou seja, neste período aqui, esses primeiros povos já faziam a comercialização de seus produtos, correto? Alguma dúvida? Pena que não tem como eu solucionar alguma dúvida para vocês, mas se tiver, pode mandar alguma pergunta que eu estarei respondendo, correto? Vamos lá então. Bom, gente, a política dentro de Atenas. Com relação à instituição política, vemos que inicialmente essas duas cidades-estados privilegiaram o domínio da aristocracia local.
ou seja, o poder político local. Contudo, os atenienses estabeleceram-se uma série de reformas que dariam origem a um governo de caráter democrático. Em contrapartida, Esparta tinha seu poder dividido entre dois reis, que era conhecido como diarquia, que tratavam de assuntos militares e religiosos. Paralelamente, havia ainda a existência de duas assembleias. Era a Assembleia de Jerúsia e a Pela, onde discutiam e organizavam as leis da cidade. Então essas duas assembleias aí, que era conhecida como Jerúsia e Apela, praticamente aí era onde eles se reuniam para decidir algum assunto aí relacionado a leis da cidade. O que a gente tem que analisar aqui dentro do contexto da Jerúsia, por exemplo? A Jerúsia, gente, era uma assembleia, conforme nós já falamos, era uma assembleia, era um conselho de anciãos da Grécia Antiga, ou seja, de idosos, em especial de Esparta, né? Então Esparta que tinha esse conselho, essa assembleia Jerúsia, e o que a gente tem que analisar dentro desse conselho é que ele era formado aí por 28 membros e eram também conhecidos como gerontes. Então, quem participava dessa assembleia Jerúsia eram idosos acima de 65 anos, originados de famílias que lideravam juntamente com os reis. Então, Jerúsia era uma assembleia formada por anciãos, formado por pessoas mais idosas. Por quê? Porque, segundo consta, né, a história, eles tinham mais, por serem idosos, eles tinham mais experiências de vida, correto? E a Apela, ou Apela, era uma assembleia formada por cidadãos espartanos com mais de 30 anos, que elegia aí os membros da Jerúsia, eles que elegiam os membros da Jerúsia, né, os anciãos, e que provavam, né, que aprovavam aí ou rejeitavam as leis encaminhadas por eles. Então, é praticamente uma assembleia onde eles discutiam a organização das leis da cidade, correto? Vamos lá então ao nosso próximo slide. Bom, gente, a educação ateniense. Olha só. A educação dos atenienses era da seguinte forma. A educação dos atenienses e espartanos era bastante diferenciada com relação aos objetivos que cada uma delas buscava. Os espartanos, por exemplo, viam na educação uma importante etapa para que o cidadão interiorizasse aí os valores militaristas e contava com rigorosos treinamentos físicos dos jovens. Então, de um lado a gente vê a sociedade espartana preocupada com o desenvolvimento físico do corpo, enquanto os atenienses procuravam realizar aí um equilíbrio entre o corpo e a mente de cada indivíduo em Atenas. Enquanto os espartanos valorizavam aí o corpo, o físico, os atenienses valorizavam o intelectual. Valorizava o quê? Valorizava a razão, o uso da razão, né? Então, em Atenas, a educação era um privilégio destinado àqueles que possuíam condições para pagar pelos serviços de um professor, de um preceptor, daquele educador que iria preparar o ateniense para a vida, correto? Então, mais uma vez, o resumo. O cidadão espartano ele era preparado para a guerra. Eles valorizavam o corpo, enquanto os atenienses eram preparados para usar a razão, o intelecto. Ou seja, a educação deles era um privilégio, ok? Bora então. Gente, agora vamos falar de Esparta. Aqui no nosso slide aparece guerreiros. Então Esparta, conforme eu já falei, era uma cidade guerreira. A formação de soldados para a guerra era uma das principais características dos espartanos. A educação estava voltada para a militarização, então era uma educação militar. Os soldados, eles falavam um pouco porque eles tinham que
ir para a batalha. A mulher, ela deveria ser uma boa reprodutora. Por que a mulher tinha que ser uma boa reprodutora? Para que os filhos pudessem nascer sadios, com saúde e fortes para poderem guerrear. A preferência deles eram para crianças do sexo masculino, correto? Vamos lá então. Bom, gente, o gênero aqui, olha só, esse gênero é a participação da mulher. Como que era a mulher espartana? Gente, com relação ao papel ocupado pelas mulheres, observamos também outra interessante diferenciação entre espartanos e atenienses. Na Esparta, sendo as mulheres responsáveis por gerar filhos, indivíduos preparados para o combate, essas possuíam uma rigorosa educação e tomavam a frente em questões domésticas, né? E participavam das assembleias. Já os atenienses, né, acreditavam que uma mulher não deveria se intrometer no mundo masculino, ficando a ela reservadas atividades ligadas ao lar. Então, enquanto Esparta, a mulher era responsável por gerar filhos para que pudessem aí nascer sadios, para serem guerreiros, e também elas participavam das assembleias. Já em Atenas, a mulher ela não deveria intrometer no mundo masculino de nenhuma forma. Ela ficava reservada apenas para cuidar do lar, ok? Cuidar do lar, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Então esse era o papel da mulher ateniense, correto? Vamos então ao nosso próximo slide. A polis grega. Gente, eu já falei da polis, mas não custa nada a gente aprender um pouco. Gente, ela era definida como uma comunidade política independente que se desenvolveu à sua maneira. Cada uma das polis que formavam a Helade continham alguns elementos comuns, dentre eles a ágora. Praça central, né? Ela era o quê? Uma praça central onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política da polis. E a Acrópole, que era a cidade alta onde eram construídos os templos e os prédios mais nobres, né? Então, do meu lado esquerdo, eu tenho aí praticamente, né, a ágora, e do meu lado direito aqui da minha tela, eu tenho o que? Eu tenho aqui então a construção aí dessas cidades, né? Dessa cidade que é no caso a Ágora e a Acrópole. Então do meu lado direito eu tenho a Acrópole, correto? Vamos então no caso da escravidão antiga neste período, alunos. Vamos lá. Bom, de grande importância para a consolidação da democracia, a mão de obra escrava garantia o funcionamento da economia enquanto liberava os homens livres do trabalho no campo ou em outra atividade para dedicar-se à vida política. Por outro lado, muitos homens livres pobres, após endividar-se com a aristocracia proprietária, eram submetidos ao trabalho escravo com o objetivo de quitar sua dívida. Então, eu já falei sobre essa escravidão aqui. A escravidão era praticamente aí uma garantia para a aristocracia daquela época, né? Então, praticamente a economia estava voltada para o trabalho escravo, e o que a gente entende é que o trabalho escravo existiu desde as primeiras civilizações, desde o Antigo Egito, desde a Mesopotâmia, e agora a gente está vendo aqui na Grécia Antiga, correto? Vamos então para o nosso próximo slide. Olha só. O período clássico, gente, é o período aí onde vai haver o que? O expansionismo ateniense, ou seja, a sua política hegemônica aí do mar Egeu, ela esbarrou nos interesses dos persas. Ou seja, esse período clássico que nós vamos estar estudando agora, ela praticamente aí vai ser o período onde praticamente vai ocorrer aí, conforme a gente viu, que vai ocorrer o que? Vai praticamente fazer o expansionismo ateniense. Este período aí, ele vai ver a anexação de grande parte da Grécia moderna pelo Império aí persa.
Então, o que a gente vai entender aqui? Dentro do período clássico vai acontecer as guerras médicas, que vai ser uma guerra entre os gregos e os persas. O momento, o que iniciou, por que deu essa guerra médica? É a reação das cidades gregas da Ásia Menor contra os persas liderados por Dário. Então, quando a gente fala desse período aí, do período clássico, a gente tem sempre que analisar que é um dos períodos aí pelos quais se divide a Grécia Antiga. Então, é um período onde a Grécia ela vai se dividir. E o que a gente entende aqui a gente pode dizer também que foi uma importante fase para a Grécia Antiga, que foi marcada pelas disputas de domínio mediante duas grandes guerras. Uma delas, gente, que a gente pode observar aí no nosso slide, ela aconteceu no início e teve o nome de Guerras Médicas, em que venceram os gregos. Então, nessa guerra médica, os gregos venceram, correto? E a outra aconteceu no fim e teve o nome de Guerra de Peloponeso, e que os espartanos venceram os atenienses. Então, quando eu falo aí da Guerra de Peloponeso, foi uma guerra entre Atenas e Esparta, onde a Liga do Peloponeso, a Liga Jônica, Esparta venceu, mas a Grécia perdeu. Então, pelo fato de o domínio estar nas mãos de um povo, ora na mão de outro, uma hora na mão de um, outra hora na mão de outro, o período clássico é também conhecido como o período das hegemonias. Então, conforme eu falei para vocês, né, deste período aqui clássico, onde começa praticamente um momento aí importante para a Grécia Antiga, que foi um momento aí de grandes interesses, a gente pode dizer que essa guerra médicas aí, a gente pode dizer que foi a primeira a acontecer aí na Grécia Antiga. E ela se deu mais ou menos em 490. E ela confere o que? A hegemonia dos gregos, ou seja, ela, apesar, né, de acontecer essas guerras, por que uma guerra acontece? Por interesses, principalmente por interesses, o que? Interesses imperialistas. Então nós podemos observar que a confederação dos Delos também, o que a gente tem que analisar aqui, essa luta aí, ela foi um conflito interno entre Atenas e Espartas. Atenas cuidava da administração financeira, mas usou dinheiro para beneficiar sua indústria e seu comércio, que foi o imperialismo ateniense. Então essa conferência dos Delos aí, a Liga de Delos, havia sido criada para proteger os gregos dos persas. E sabe o que Atenas fez? Ela acabou se beneficiando aí em detrimento das outras cidades gregas. Desta forma, Esparta cria então uma liga que é chamada de Liga do Peloponeso, tendo como objetivo alcançar a superioridade da Grécia e vence. Então, neste caso aqui, Esparta acaba vencendo Atenas, ok? E Esparta acaba vencendo, mas a Grécia perdeu, ok? Então, gente, vamos lá analisando aqui um resumo. O período clássico, então, foi um período de expansionismo ateniense, onde teve as guerras médicas, onde teve a Conferência dos Delos, né? E teve também a Guerra do Peloponeso, de Atenas e Esparta, correto? Então, esse foi um período clássico, um período praticamente aí onde houve essas lutas. O próximo período é o período helenístico, onde teve a ascensão da Macedônia, onde teve a decadência da Grécia, onde teve a disseminação e absorção da cultura grega e a dominação romana. Então, Roma vai praticamente dominar. E o que a gente entende é que esse período helenístico, ele vai, embora seja reconhecido como o período no qual a cultura grega atingiu a sua expansão máxima, chegando a distantes regiões orientais e mesclando-se com as culturas locais pré-existentes. Este período, alunos, de visível domínio grego sobre as demais culturas, ocorreu após a decadência das polis, principalmente
a decadência de Atenas e Esparta. Ok? O mundo helenístico, olha só, foi após a conquista das cidades-estados gregas pelo reino da Macedônia que todo o conhecimento produzido pelos helenos foi disseminado pelo mundo, sendo levado por Alexandre o Grande em suas conquistas. E o que a gente tem que analisar aqui? Todavia, este período apresenta aí grandes diferenças em relação à Grécia clássica, tais como a heterogeneidade populacional das cidades e a ausência da autonomia destas, com exceção daquelas existentes no antigo território grego. Então, o que a gente tem que analisar aqui, gente, é que o mundo helenístico ele foi abrindo as portas para que novas civilizações pudessem surgir. Ok? Então, bom, gente, falando de cidadão grego, olha só, quem era considerado cidadão grego? Somente os homens livres, de pai e mãe ateniense, nós estamos falando aqui de Atenas, maiores de 18 anos e nascidos na cidade, eram considerados cidadãos. Então, quem era considerado cidadão em Atenas? Somente os homens livres, de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e nascidos na cidade de Atenas, e eram considerados cidadãos. Então, era considerado cidadão apenas esse. As mulheres, os escravos e estrangeiros não desfrutavam de nenhum tipo de participação política, ou seja, eles não podiam participar da vida política. As mulheres, os escravos e os estrangeiros, correto? Bom, gente, dentro da sociedade grega, o cidadão ateniense ele era praticamente considerado cidadão, conforme a gente observa aqui, se ele praticamente tivesse maior de 18 anos, livres e filho de pai e mãe ateniense. Enquanto mulheres, estrangeiros e escravos, eles não eram reconhecidos como cidadãos. Ok. Bom, a sociedade ateniense, conforme eu já falei, não eram cidadãos. As mulheres, os metecos. Quem eram os metecos, gente? Os estrangeiros. Então, se alguma vez vocês verem numa prova metecos, metecos significa estrangeiros. Esses estrangeiros se dedicavam ao artesanato e ao comércio. Eles eram livres, estavam sujeitos ao serviço militar obrigatório, eles pagavam impostos, eles não tinham qualquer direitos políticos, eles tinham essas obrigações todas. Mas a única coisa que eles não podiam, os estrangeiros, era ter os seus direitos políticos. Correto? Vamos lá então. A sociedade espartana. Gente, a sociedade espartana era da seguinte forma. Era formado acima do topo da pirâmide pelos espartanos ou esparciatas, que nós já falamos. Eles eram descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados, correto? Depois, abaixo dos espartanos, estavam os periecos. Quem eram os periecos? Eram os homens livres, descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dória, sem direitos políticos, eles não tinham direitos políticos, e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E por último, os ilotas. Quem eram os ilotas? A esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão dória. Então, é uma pirâmide social que a gente começa pelos espartanos, pelos periecos e pelos ilotas, os principais membros da sociedade espartana, correto? Vamos lá então. Bom, a religião grega, gente, a religião grega era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. É importante para os gregos, os deuses os gregos viam os deuses como sentimentos humanos. Esses deuses, muitos acreditavam que eles habitavam o Monte Olimpo, e os jogos era em homenagem a Zeus, principalmente as Olimpíadas, que foi criada aí na Grécia, ok? E os oráculos era o lugar onde praticamente eles faziam as orações. Então, a religião grega eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E aqui nós temos os deuses gregos, né, na mitologia grega: Poseidon, Hades, Zeus, Atlas, Thanatos, Hermes, Ares, Artemis, Atena, Dionisos, Apolo,
Borés, Hefástos, Hera, Afrodite, Pan e Caron. Então esses aqui eram os principais deuses gregos da época, correto? Vamos lá então. Os gregos, eles legaram uma herança fundamental à humanidade. Eles deixaram para nós várias heranças, como a história, a geografia, a filosofia, a arte, o conhecimento científico através da medicina e da matemática, as ginásticas e provas atléticas através aí das Olimpíadas, o teatro e a dança e também a democracia. Então isso aqui é a cultura grega, o legado que os gregos deixaram para nós. Se a gente analisar, nós temos todo esse legado presente no nosso mundo atual hoje, certo? Os Jogos Olímpicos, gente, que nasceu na Grécia. Os primeiros Jogos Olímpicos realizaram-se em 776 a.C., realizavam-se de 4 em 4 anos em Olímpia, em honra ao deus Zeus. Lembrando que sempre quando acontecia guerra, gente, essas Olimpíadas eram adiadas. Neles participavam jovens de todo o mundo grego, e algumas das provas desportivas eram o seguinte: lutas, pentatlo, lançamento do dardo, do disco, salto em altura e em comprimento. Era corrida de brigas ou quadrigas. Então esses aqui eram as principais provas desportistas na época que surgiu os Jogos Olímpicos em 776 na Grécia Antiga. Correto? Vamos então. Bom, alunos, espero que vocês tenham entendido, compreendido a aula.